Glória a Deus. Boa noite, a paz. Vocês estão bem? Amém. Primeira carta aos Coríntios 9, 24 a 27 diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Submetam-se a um treinamento rigoroso para obter a coroa eterna. Hebreus 12, de 1 a 2, eu preguei sobre isso domingo retrasado. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corramos com perseverança a corrida que já está preparada, a corrida que Ele já estabeleceu, que já existe para que eu e você possamos chegar a algum lugar projetado pelo Senhor, e esse lugar é o céu. Mas se existe uma corrida, pastora, também existem obstáculos, porque você acha mesmo que o diabo quer que você complete aquilo que Deus preparou para você? Porque o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. O importante é correr e terminar a corrida. O importante é combater o bom combate. Quantos homens importantes na palavra, porque a Bíblia ela não esconde os erros, nem os acertos, ela deixa para a gente aprender. Quantos homens começaram bem, mas terminaram mal? E talvez você começou mal, e agora você está entendendo, agora você... Nossa, eu tenho uma missão, eu tenho uma corrida, Deus preparou algo para mim, eu não estou aqui ao acaso. Mesmo que você tenha descoberto agora, o importante é você terminar bem. O importante é você completar a corrida. A oposição não quer que você chegue lá. Por isso vai colocar diante de você obstáculos. E por isso nós precisamos pedir ao Senhor o discernimento para enxergarmos o obstáculo que eu preciso remover e o obstáculo que eu preciso pular. Tem coisa que Deus vai dizer para você, vai lá, você tem autoridade. No nome de Jesus temos autoridade para realizar grandes obras. É porque no nome dele não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. Então tem coisa que Jesus fala, vai porque você tem autoridade no meu nome. Pode retirar o obstáculo, mas tem obstáculo que não é para ser retirado. Tem obstáculo que é para ser pulado. E a maior estratégia do diabo é fazer você tentar retirar um obstáculo que você não vai conseguir. Porque enquanto você tenta, você perde força. E quando você perde força, você para no meio do caminho. Você já viu aquelas corridas de atletismo? Aqueles homens que se submetem a um treinamento rigoroso para ter velocidade, para ter fôlego, para conseguir completar a corrida. Você vê algum atleta parando para retirar o obstáculo? Não. Você vê o quê? Ele veloz, pulando, 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 pulando. Ganha quem chegar primeiro. Da mesma maneira na nossa vida. O problema é a gente não conseguir identificar. E aí a gente fica tentando remover aquilo que só o nosso Deus pode fazer. Porque só o nosso Deus pode todas as coisas. Você acabou de cantar. Nosso Deus pode tudo, tudo é possível para Ele. Mas quando você não entende que tem coisas que você precisa passar adiante,
Tem obstáculos que você precisa pular, porque a nossa fé é um músculo. É um músculo. Você está passando por um treinamento rigoroso de Deus. Por quê? Porque Ele quer treinar a nossa fé. Ele quer deixar um músculo forte. Ele quer deixar você veloz. Ele quer fazer você chegar mais rápido. Ele quer te dar fôlego. Por isso que muitas situações acontecem na nossa vida. E às vezes a gente questiona. Mas quando você passa, você olha para trás e fala: passou. Eu estou mais forte agora. Eu creio mais agora do que antes. É o treinamento rigoroso do céu para nós. Se quisermos completar a corrida que nos foi proposta, que já é preparada por Deus. Existe um trajeto preparado para você. Acaba ano, entra ano. O que muda são as estratégias. Porque as estratégias do ano passado, pode ser que não tenha funcionado esse ano para você. E as estratégias de Deus para você nesse ano, pode ser que não sejam as mesmas no novo ano que vai entrar. A corrida continua a mesma, ela não muda, porque antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha preparado ela para nós. O que muda são as estratégias. Por isso que precisamos ficar atentos ao que o Senhor nos fala, ao comando do céu, para que a gente pule o obstáculo e para que a gente avance. Esse trajeto está pronto e os obstáculos não vão deixar de ser colocados no meio do caminho, até o último dia de vida, porque até o fim Ele vai tentar te impedir de chegar lá. Mas se você entende essa palavra, se você entende que você tem uma missão, se você entende que Deus está te ensinando e te preparando com um treinamento rigoroso, você entende que se você pular os obstáculos, se você não perder força à toa, você vai chegar lá. Quem tenta remover os obstáculos, perde força e para no meio do caminho. Por isso que você não pode parar diante de pequenas ou grandes situações. A gente sabe, eu sei o que eu estou falando. Eu e o pastor, nós somos os mais testados em todas as coisas que nós pregamos aqui no altar. Às vezes, as pessoas nos pressionam dizendo: precisa retirar o obstáculo. E o Espírito Santo está dizendo: pula. Não é hora de perder força, pula. Tem muita coisa pela frente, pula. Então, você não pode ouvir a pressão das pessoas. Você tem que entender que se o seu Deus está dizendo para você pular, você vai pular. Não importa o que as pessoas estão falando. Porque Ele conhece o trajeto. Ele preparou o trajeto. E Ele sabe exatamente o que você pode e o que você não pode. Então Ele é a voz que você tem que escutar. Então por isso que diante da pressão, eu e o pastor, a gente pula. Se é para pular, a gente pula mesmo. E deixa que o nosso Deus que pode tudo, retira o obstáculo por nós. É para isso. O poder do Senhor, você tem acesso. É só você pedir, é só você confiar e falar: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu vou pular, porque eu sei que o Senhor vai resolver. Então pula o obstáculo da ofensa, não para, não tenta se justificar, não tenta se defender. Quantas pessoas paradas tentando se defender, sendo que nós... Eu entrego a ofensa, eu entrego a calúnia nas mãos daquele que é fiel. A desconfiança, quantas pessoas sofrendo. Ai, desculpa, deixa eu te falar uma coisa. Para de tentar provar quem você é para as pessoas. Você precisa ser aprovado por Deus.
Quando você é aprovado por Deus, você não depende da aprovação delas, porque Ele mostra quem você é. Quantas pessoas tentando se justificar, tentando provar que é crente, tentando provar que está certo, tentando provar que é honesto, você só precisa ser aprovado pelo Pai. Porque quando você é aprovado pelo Pai, vem a desconfiança, você pula e continua. Porque o que importa é o que Ele pensa a seu respeito, e não o que as pessoas pensam. Você tem que ser um bom testemunho, mas você não precisa ter a aprovação das pessoas para continuar. A aprovação é dele, e você tem que pular e continuar. Quantas pessoas parando porque estão sendo rejeitadas? Isso faz parte da vida, isso faz parte do processo, dói, machuca, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, para cada pessoa que te rejeita, Deus coloca muitas outras como presente para você. Pula, porque o Pai nunca vai te rejeitar, Ele nunca vai te esquecer, foi Ele que te criou. Então entenda que assim, você tem Ele te amou, Ele deu Jesus para morrer por você. Então você não precisa ficar olhando para trás, você não precisa correr atrás das pessoas, corra aos pés de Jesus, pula o obstáculo, que Ele vai te dar pessoas novas de presente. Quantas pessoas parando, tentando remover o medo, mas eu estou com medo, se eu não tirar o medo do caminho, eu não vou continuar. Deixa eu te falar uma coisa, faz com medo. Quantas coisas eu faço com medo, mas eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo, seja forte e corajosa, eu estou contigo, continue. Faça com medo, pula e continua a corrida. Não tenta arrancar o medo, faça com medo, porque aquele que está em você te ajuda a prosseguir. Quantas pessoas parando por conta da dúvida? O meu Deus é fiel para cumprir todas as promessas dele. Então, se eu entendo que para eu guardar a palavra, eu preciso receber a palavra, esconder a palavra no meu coração, como eu preguei, eu sei que ali fora eu vou ser bombardeado com pensamentos ruins, contrários àquilo que eu ouvi. Então eu pego, pulo o obstáculo e guardo a palavra. Se o meu Deus falou, Ele vai cumprir. Quando você sabe quem você é em Deus, você sabe para onde você está indo. Quantas pessoas virando à direita, virando à esquerda, dando voltas e voltas e voltas e voltas. O povo deu muita volta no deserto. O povo deu muita volta no deserto, porque eles tinham experiências com Deus e não sabiam quem eles eram em Deus. Você pode atrasar o caminho. O Senhor não atrasa, mas você pode. Se você não ouvir a voz e quiser fazer as coisas do seu jeito. O trajeto, existem coordenadas, existem estratégias. E você precisa saber quem você é em Deus, para você saber que corrida que você está correndo, para você saber que caminho que você está indo, para onde você está indo. O apóstolo Paulo disse, não corro como quem corre sem alvo, ou seja, eu não estou perdendo tempo, e eu não fico, eu não luto como quem fica esmurrando o ar, ou seja, eu sei para que eu fui chamado. Se você observar o apóstolo Paulo, pensa ele pulando os obstáculos, desconfiança, ofensa, perseguição, batem nele, espancam ele, ele pula, prendem ele, ele pula, a serpente pica, a mão dele, ele pula, e vai e pula, e todo mundo querendo matar ele, ele pula, ele pula, ele pula, e ele pula porque ele sabe para onde ele está indo. E o que ele faz? Combati o bom combate. Ele não parou diante dos obstáculos que foram colocados diante dele. Ele pulou tudo que fizeram com ele, porque ele sabia que no final a coroa valeria a pena. É isso que você precisa saber.
Quem é que fez a corrida para você? Para onde essa corrida vai te levar? Existe um céu aguardando a gente. E se a gente pular, e se a gente continuar, e se a gente não parar diante dos obstáculos, a gente vai até o fim. Eu quero ouvir do céu, eu quero ouvir de Jesus. Servo bom e fiel, serva, entra que eu preparei um banquete para você. Eu quero ouvir isso. Eu tenho desejo pelo céu. E você precisa ter desejo pelo céu, porque senão nada vai valer a pena. A Valentina, como criança, me disse ontem: mamãe, às vezes eu penso no céu e eu fico um pouco preocupada. Porque eu fico pensando, será que eu vou reconhecer meu pai e minha mãe no céu? Quem nunca pensou isso? Será que eu vou reconhecer? Eu falei: filha, não se preocupa não, porque o céu é algo que nós não conseguimos nem imaginar de tão bom. Lá não vai ter tristeza, lá não vai ter choro, lá não vai ter dor. Não se preocupe. Falei, só ora falando para Deus que você deseja o céu todos os dias. Eu falei, tem muita coisa para a gente cumprir aqui na terra, mas você precisa desejar o céu e saber que lá tudo valeu a pena. O príncipe dos pregadores Spurgeon disse assim: muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Obstáculos é para ser vencido. Obstáculos é para ser pulado, Não caia na armadilha de tentar removê-los com a sua própria força. Você acabou de cantar que tem um Deus que pode todas as coisas. Que você, assim como eu, tenha o desejo de chegar no final, assim como o apóstolo Paulo, e combater o bom combate. De chegar para Jesus e dizer: cumpri, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me propôs. Terminei a corrida e guardei a fé. Vai valer a pena. Feche seus olhos. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu ensinamento. Quantas vezes caímos nessas armadilhas? Quantas vezes paramos diante de ofensa, de rejeição, diante da desconfiança das pessoas? Quantas vezes paramos diante das mentiras que as pessoas falam de nós? Quantas vezes a gente acha que tem que provar alguma coisa para alguém, sendo que o único que conhece a gente de verdade é o Senhor. O único que sabe a verdade é o Senhor. Por isso, Deus, nós não queremos perder tempo, nós não queremos atrasar a promessa do Senhor. Nós queremos continuar, nós queremos prosseguir para aquilo que o Senhor nos chamou. Nos dê discernimento, Senhor. Coloca cada dia mais no nosso coração, no coração da tua igreja, o desejo do céu, o desejo de estar ao teu lado, o desejo de te agradar, o desejo de fazer a tua vontade aqui na terra, Senhor. Precisamos matar a nossa carne, precisamos quebrar todo o nosso orgulho, porque Paulo fez isso e hoje nós estamos aprendendo com ele. O Senhor o escolheu e o Senhor o ajudou até o fim, Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos do Senhor o tempo todo, mas nós sabemos quem nós somos no Senhor, para que nós fomos chamados, para que essa igreja foi chamada, e nós vamos cumprir o nosso propósito nessa cidade, o nosso propósito nesse país, e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus.